Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Michele, eu sou preceptora de estágio do curso de Psicologia da Faculdade de Pitágoras. E hoje eu estou aqui com as estagiárias Maria Eduarda, Ana Beatrice e a Karen, onde elas vão dar início ao nosso quarto vídeo. Este vídeo que as meninas estão produzindo, ele faz parte do projeto de estágio da ênfase de saúde mental e trabalho. Lembrando que essa ênfase é supervisionada pelo professor Cristiano de Jesus Andrade. O tema de hoje das meninas é trabalho e família em tempos de pandemia. Vou passar a palavra para a Ana Beatriz, que ela vai dar início à explanação para a gente. Oi, gente, igual a Michelle falou, eu sou a Ana Beatrice. Esse estágio que a gente está fazendo de saúde mental e trabalho, a gente está fazendo com o objetivo de trazer um pouco mais de conhecimento sobre essa área, né? E sobre os diversos temas que a gente já vem tratando nos vídeos e os que a gente ainda vai tratar. Igual a Michelle falou, o tema de hoje é a saúde da mulher no trabalho, né? A saúde mental no trabalho. E essas relações entre a maternidade e a volta ao trabalho. Eu vou passar a palavra agora para a Karen, para ela falar um pouquinho sobre ela, sobre o tema também. Oi, pessoal. Hoje, mais uma vez, essa semana a gente está juntos para poder tratar um tema não menos importante do que é o nosso trabalho e a nossa família, juntando os dois. Vou passar hoje a palavra para a Maria, que ela vai começar a falar um pouco sobre esse assunto para vocês. Oi, gente. Eu sou a Maria Eduarda. E eu vou dar início conversando um pouquinho sobre a mulher, né? E as jornadas de trabalho dela. Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda e eu vou dar introdução ao nosso tema de hoje, falando um pouquinho sobre a mulher e as jornadas de trabalho dela. Pode passar, Bia. Para a mulher, que sempre enfrentou diversos preconceitos, né, com a sociedade ao longo da história, o trabalho, ele adquiriu um sentido de honra, né? Um sentido de afirmação de si enquanto indivíduo participante da sociedade, né? Então, foi muito importante, né? Então, é claro, né, que tem as diferenças entre os homens e as mulheres, e é evidente que a situação ainda é muito diferente nos dias de hoje entre as mulheres e os homens no mundo do trabalho e, infelizmente, também dentro de casa. Hoje, ainda é visto como responsabilidade da mulher o trabalho doméstico e os cuidados com a família. Os cuidados domésticos, né, é um trabalho exaustivo e que não é reconhecido pelas outras pessoas. E com a naturalização disso pela sociedade, às vezes a própria mulher internaliza isso como uma obrigação dela. Acho que é sempre obrigação dela as tarefas de casa, de limpar, de cuidar da família, de cozinhar. E nessa de limpar a casa, cozinhar, cuidar da família, cuidar do marido, acaba assumindo tarefas, de jornadas duplas, triplas de trabalho, né? Porque às vezes trabalha o dia inteiro, chega em casa e tem que fazer janta, tem que limpar, tem que cuidar dos filhos. Então a mulher acaba não disponibilizando tempo para si mesma, para cuidar da sua aparência, para cuidar da sua própria saúde, para cuidar do seu interior, para olhar para dentro de si, né? Para descansar, que é essencial. Então, isso acaba ficando ainda mais difícil com a pandemia. Mais uma vez, uma coisa que se agravou com a pandemia. O confinamento social tem afetado muito a qualidade de vida das pessoas. Às vezes a pessoa trabalha e aí com a pandemia teve que partir para o home office ou às vezes ficou afastado. E o trabalho muitas vezes é edificante para a pessoa, é muito importante, reconfortante para a pessoa ir trabalhar. E como agora com a pandemia muitas pessoas não estão indo trabalhar, acaba gerando um certo sofrimento, né? E também a diminuição de interação com outras pessoas às vezes prejudica o sentimento de pertença da pessoa, de participar de um grupo, de ter a rotina, de ir trabalhar e tudo mais. Às vezes isso também é atrelado ao medo, à ansiedade, isso vai gerando muito sofrimento para a pessoa.
E para amenizar esses sentimentos, é muito importante sempre manter contato, mesmo que online, com pessoas que nos fazem bem. Procurar se exercitar, manter uma boa alimentação, né? Praticar hobbies, às vezes ler um livro, assistir um filme, brincar com o cachorro. É sempre muito importante. Fazer coisas que nos fazem bem. Tirar um momento para olhar para dentro de si, né? Para pensar em si mesmo, se cuidar, cuidar da saúde, cuidar da aparência. E quando estiver em algum momento de crise, procurar compartilhar isso com outra pessoa. Às vezes, desabafar pode trazer uma certa sensação de alívio e pode diminuir esse sofrimento. Bia. Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância do sofrimento de novo, né? E sobre como o nosso sofrimento, ele acaba sendo uma estratégia de defesa que a gente tem para lidar com as situações da vida, com as coisas que a vida nos impõe, né? E eu vou trazer isso também para o lado da maternidade, né? Que é muito importante e também a gente tem uma certa dificuldade de conciliar a vida de mãe com o trabalho, ainda mais agora em home office, né? Que é complicado, sempre tem a criança perguntando alguma coisa, pedindo alguma coisa. E lidar com o trabalho que a gente já está trazendo para dentro de casa, a gente acaba perdendo o nosso lar, né? E aí, o nosso lar e o nosso trabalho acabam, por ser o mesmo lugar, né? Acabam interferindo no outro. É complicado a gente ter um tempo só pra gente, né? Pra gente se sentir bem e tal. E esse sofrimento que isso gera na gente, ele pode ajudar, né? Com essas estratégias de defesa. E ele é fundamental. Por isso que eu falo de novo que o sofrimento ele é importante, né? Porque ele cria uma estratégia defensiva baseada nas nossas ideologias, no que a gente acredita, né? E também, nas minhas pesquisas, eu percebi que grande parte das questões relacionadas à maternidade e ao trabalho se dão quando a mãe, a mulher, né, ela tá voltando dessa licença maternidade, né, que são 6 meses e que você tá ali muito próxima do seu bebê, amamentando, cuidando, né, e esse cuidado, esse tempo que você tem só você e o seu bebê, ele, quando você tem que voltar ao trabalho, ainda que em home office ou na modalidade presencial, ele causa um sofrimento muito intenso, né, na mãe. Por quê? Eu vou me separar do meu filho, e se eu estiver falhando com a amamentação, e se porque eu não vou estar aqui para amamentar livre demanda, né? E é complicado, mas passa, né? Passa essa sensação, porque a gente vai voltando para a rotina, vai voltando ao trabalho, né? Aos pouquinhos a gente vai se ajeitando, as coisas vão caminhando, né? Uma das maiores dificuldades que eu vi dentro das pesquisas é esse retorno ao trabalho, não o fato de você voltar, mas esse abandono da criança, que não é um abandono, né? É uma necessidade. E tem muitas mães que entendem no quesito do abandono mesmo, e a gente precisa entender que não é. Chega a ser até uma forma de carinho, né? Porque a gente sair para trabalhar, porque querendo ou não é o nosso trabalho que traz o sustento, né? E acredito que seja isso para hoje. Eu vou passar a palavra para Karen, para ela trazer um pouco mais do cotidiano da mãe, né? Acho que ela tem mais propriedade para falar do que eu nesse ponto. E é isso, pessoal.
Oi, meninas, que bom mais uma semana estar aqui com vocês para a gente dar continuidade aos nossos temas. Hoje, como foi dito pelas meninas, a gente vai falar um pouco, então, sobre o trabalho e a família em tempo de pandemia, tá? Hoje, o que eu trouxe para ilustrar um pouquinho para vocês sobre o papel da mulher no trabalho é uma revista que foi publicada na América, né, nos Estados Unidos, no ano de 1955, tá? Foi um guia da esposa, um guia da boa esposa, onde são 18 regras. Eu não trouxe todas aqui para ilustrar para vocês, mas eu selecionei algumas delas para que a mulher era um guia, como se fosse uma orientação, para que como que a mulher ia exercer o seu papel dentro de casa e para o seu marido. Era uma mulher cuidadora, tanto dos filhos como do marido. Eu vou mostrar e vou falar um pouquinho de cada um para você, tá? Então, vamos lá, meninas. O primeiro, né, tá escrito que tenha um jantar pronto. Então, essa era a primeira regra que eles pediam, tá? Que eles orientavam. O segundo é que seja o prato dele preferido. O terceiro é esteja preparada e arrumada e disposta para poder recebê-lo. O quarto, seja amável e interessante. O quinto, deixe a casa em ordem. E o sexto, se tiverem filhos pequenos, limpe as crianças. Então, meninas, por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Para a gente estar falando aqui um pouquinho sobre o trabalho invisível, tá? O que é o trabalho invisível? É aquele que não é visto, é aquele que não é remunerado. É o trabalho nosso de casa do dia a dia, né? E com a pandemia, tudo se agravou. E o nosso trabalho aqui também de casa juntou com o trabalho nosso fora de casa, né? O nosso trabalho que a gente recebe remuneração por ele. E aí juntou tudo, porque a gente está fazendo tudo online agora, tudo dentro de casa. São as aulas gravadas que vocês têm que preparar, né? O antes das aulas que você tem que preparar por cada vídeo que vocês vão fazer, cada trabalho que vocês vão dar para os alunos. E aí junta a tarefa doméstica, junta o trabalho de vocês, o dever da criança de vocês, né? E isso tudo com familiares, filhos, esposo, alguns moram com as mães, né? Pais. Então, juntou tudo isso para a gente dar conta, né? Nesses tempos pandêmicos que a gente está vivendo. Enfim, o trabalho de casa, como a Bia falou, exerce muito da gente que é mãe, né? Que é o trabalho 24 horas, que a Ana Beatriz colocou bem aqui para a gente, né? Então, é aquele trabalho que não tem hora, não tem lugar, não tem descanso e é 24 horas. Então, às vezes, você está preparando uma aula, você está preparando um vídeo, tem uma mãe gritando dali, uma mãe gritando de cá, e aí a gente tem que realmente rebolar, literalmente, para dar conta de tudo, né? Então, a palavra mãe, eu acho que é uma das mais ouvidas agora nesse tempo pandêmico, né? Entre um trabalho e outro, a gente sempre vai estar ouvindo ele, né? Então, meninas, com tudo isso, eu trouxe 3 questionamentos aqui para a gente estar entendendo um pouco de onde nós viemos, como estamos hoje, a gente discutiu um pouco de como está a nossa realidade e aonde a gente quer chegar, né? Falando um pouquinho historicamente para vocês, esse trabalho de casa, ele veio da escravidão. A origem dele é da escravidão. Então, as mulheres eram escolhidas para estar fazendo esse serviço de casa, né? Porque os homens eram mais fortes e faziam, então, um trabalho braçal fora dela. E aí, com a abolição da escravatura, o que aconteceu? Essas mulheres não tinham para onde ir, porque elas moravam nessa casa, né, dos donos dela. É até meio estranho a gente falar hoje em dia dos donos, mas
era a realidade de quando tinha escravidão. Então, elas optavam, muitas vezes, por ficar, né? Então, elas ficavam morando ainda, continuando morando nessa casa e recebendo por pouco o que elas faziam. Então, era um valor irreal do trabalho de 24 horas que elas faziam, né? E não era só o trabalho de casa, era de amamentar os filhos também, né? Então, de criar os filhos. E depois, passando por muito tempo, veio essas imagens que eu trouxe para vocês também, que hoje em dia a gente olhando nessas tarefas de casa, né, dos anos 50, você vê, não é uma coisa tão distante de nós, né? Foi agora, em 1950, isso tudo que saiu, né, esse manual de boa esposa. Então, a gente não tinha papel social ainda, a gente não tinha direito a voto, a gente era meras donas de casa, donas dos filhos, dos maridos. Os maridos provavelmente ainda não tinham cortado o cordão umbilical materno, né? Então, trazia isso muito, o papel da mulher, não só de esposa, cuidadora dos filhos, mas como mãe dos maridos também, né? Que era muito difícil na época. Eu devo imaginar, eu acho que vocês também, que isso não fica tão longe de nós, se a gente for pegar essa época, sei lá, às vezes nossas mães passaram por isso, nossas avós com certeza passaram por isso. Então, foi, acho que, para nós mulheres, né? Eu vou falar nós, porque a gente vai incluir nesse contexto histórico da escravidão. Para nós mulheres, então, foi muito difícil essa parte histórica, né? Esse papel, ou, na verdade, melhor falando, o não papel social que a gente tinha, né? E a gente brigou muito com isso, né? A gente teve o feminismo que veio brigar por essas mulheres, pelos direitos nossos, enquanto trabalhadoras, de estar saindo nessa época de casa e vindo para as fábricas, né, indústrias que eram o carro-chefe dos empregos nessa época, de estar fazendo esse movimento de sair de dona de casa para estar conseguindo o seu papel social, conseguindo o seu dinheiro, construindo a sua história, e não mais servir a esse papel de boa esposa, boa mulher, dona de casa, que sempre a gente teve esse contexto, né? Onde veio, então, o papel do feminismo, de dar voz, de dar vez, de dar escuta para que essas mulheres pudessem sair de suas casas, né, e exercer os papéis que elas... E aí eu vou falar também um pouquinho para vocês de como nós estamos na era do dar conta de tudo. Ou seja, a gente vai fazer essa junção entre o trabalho doméstico, né, que a gente sempre exerceu, com esse trabalho que a gente buscou e lutou tanto para conseguir estar no mercado de trabalho. Ou seja, como dar conta de tudo? Gente, a resposta é não dar conta de tudo. Ninguém vai dar conta de tudo. Nós temos um dia de 24 horas, né? E às vezes, se a gente parar para pensar, poxa, eu acho que se o dia tivesse 48 horas, às vezes ainda seria pouco para o papel da mulher dentro de casa, dando conta do trabalho de fora, dando conta dos filhos, dando conta de tudo. A gente não vai dar conta de tudo. A gente vai ficar ansiosa por querer fazer tudo e não conseguir. Então, assim, tudo bem se amanhã, se hoje você jantou e não lavar a louça, deixar a louça do jantar para o outro dia. Tudo bem se a roupa ficou no varal um dia a mais do que deveria, tomando aquele sereno, aí molha e depois seca de novo. Tá tudo bem, no outro dia você vai e recolhe. O importante, gente, é a gente ter em mente que a gente tem sim que manter uma casa organizada, limpa, para que a gente consiga viver nela. Mas é muito mais importante você conseguir viver dentro da sua casa. Hoje a gente está em pandemia, a gente está isolado, a gente está aí há quase indo para 2 anos que a gente está em casa, né? Então, vamos tentar, ao menos, aproveitar a nossa casa, aproveitar o nosso dia. Tá certo que, às vezes, uma louça na pia incomoda,
Mas, gente, tirar um tempo para você tomar um banho mais demorado, lavar o cabelo, como a Maria estava falando, tirar um tempo para você é mais importante, gente. É mais importante do que aquela louça que pode ficar no outro dia para lavar. Eu sempre escutei assim, lava sua louça de casa quando eu fui casar, né? Lava sua louça de casa agradecendo a Deus pelo que você teve de comer. Tá, mas espera aí, a gente pode agradecer a Deus pelo que teve de comer e lavar a louça no outro dia, não tem problema. Deus vai entender que a gente estava mais cansada nesse dia e vai lavar no outro dia. Então, gente, não dar conta de esse tempo pandêmico, quem não está dando conta de tudo? Quem está dando conta de tudo? Eu acho que quase ninguém. E ninguém aqui vai ser pior ou melhor esposa, pior ou melhor mãe, se deixar algo para fazer no outro dia, né? Isso a gente está falando porque a gente não tem que dar conta de tudo, certo? Outro questionamento que eu trago, outra pergunta que eu trago, que eu quero deixar vocês um pouquinho mais pensativa, reflexiva, é aonde a gente quer chegar, né? Eu falei um pouquinho só, mas é um pouquinho mesmo do contexto histórico que nós mulheres tivemos, o papel dentro da sociedade que a gente não teve, que a gente está conseguindo agora, né? Como a Maria falou, nessa luta de direitos iguais, salários iguais, a gente ainda está nessa caminhada. Temos muito ainda que caminhar. Então, eu queria mesmo deixar esse questionamento para vocês, para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, e o que a gente quer deixar para as outras mulheres que estão vindo depois da gente, né? A gente tem uma força tão grande que eu acho que, às vezes, a gente não consegue nem mensurar. A gente é 1001 utilidades dentro de casa, a gente faz tanta coisa, e é como eu estou te falando, esse trabalho invisível, ele é visível para nós, mas para os outros não é. Então, gente, tudo isso que eu coloquei, que eu trouxe aqui para vocês, é para que isso sirva para vocês estarem mais pensativas e reflexivas da força de nós mulheres. A qual força que a gente tem hoje dentro da sociedade, dentro da nossa casa, e qual a importância também que a gente tem, né? Porque eu acho que a maioria dos homens não ia dar conta de tudo que a gente faz hoje. Então, assim, vamos pensar no que a gente quer para o nosso futuro, vamos pensar, refletir o que a gente quer deixar para essas outras mulheres que estão vindo aí depois da gente, tá? É isso. Então, pessoal, chegamos no final de mais um vídeo. E pegando o gancho isso que a Karen falou, realmente, né, para a gente, para nós que somos mulheres, é muito danoso a gente querer dar conta de tudo isso e a gente se frustrar porque a gente não dá conta, e é normal não dar, né? Pelo contexto histórico que a Karen trouxe da mulher, dessas lutas que hoje a gente tem, a gente pode sair de casa para trabalhar, a gente teve ganho, sim. Só que os contextos da rede de apoio muitas vezes não mudaram, né? A mulher sai para trabalhar, mas a rede de apoio, que é o marido, quem está em casa, né? A esposa, não mudou, né? Muitos não mudam. Tem essa concepção ainda que a mulher tem que dar conta de tudo. Então, assim, a mulher teve esse ganho, mas ela está trabalhando mais, porque além dela trabalhar fora, ela também tem que trabalhar em casa. Então, a gente tem que prezar por essa rede de apoio da mulher, né? Essa divisão de tarefas, que a gente escuta muito, né? Que a mulher pede, me ajuda. Não é me ajuda, vamos dividir as tarefas. A gente mora na mesma casa, né? Não é uma ajuda, mas sim uma troca, né? Uma vivência a dois, ou dependente do contexto. Então, isso é muito importante a gente pensar nisso, que realmente é muita coisa para a gente dar conta. E às vezes a gente fica angustiada, igual a Karen falou, aquela louça que a gente não dá conta de lavar, a gente se esgota tanto. A gente tem que parar para pensar, né? Que a gente tem que aproveitar a vida, tem que aproveitar o caminho. Então, é uma construção mesmo, e essa sementinha que a Karen falou, que a gente quer deixar para vocês no vídeo de hoje, é pensar onde estamos e onde queremos chegar, né? Para ter essa mudança de concepção, que tudo isso começa na educação, né? Principalmente do menino, desde novinha, é isso que vai ser o futuro, né? Se esse menino hoje vai ter uma visão que ele também tem que fazer as tarefas, não é porque ele é homem que ele não pode fazer, né?
Então, assim, esse contexto aí, essa temática das meninas, renderia umas 2 horas aqui de conversa, né? Que é muito gostoso falar desse assunto, né? Problematizar. Mas, infelizmente, hoje chegou ao fim. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui. A Ana Beatriz vai falar do e-mail que vocês podem deixar aqui para a gente. As meninas respondem as dúvidas, alguma sugestão para vocês, tá bom? Obrigada mesmo. Então, meninas, igual a Michelle falou, a gente tem esse e-mail para contato, né? Que é o estagiarias.pitagoras@gmail.com, onde vocês podem mandar dúvidas, questionamentos, comentários. A gente vai adorar receber o feedback de vocês a respeito desse vídeo e dos outros que a gente já fez, né? Esse e-mail é uma forma de contato direto com a gente, né? Para a gente poder responder em algum próximo vídeo, a gente pesquisa certinho e traz mais alguma informação para vocês. Igual a Michelle falou, esse tema é bem gostoso de trabalhar, de conversar, renderia 2 horas para mais de vídeo, de conversa. Mas infelizmente tem que acabar, né? Então, eu queria deixar um tchau e pedir de novo para vocês darem esse feedback para a gente. Pode ser também pelos comentários do YouTube, que a gente está lendo tudo, tá? E é isso, meninas. Obrigada pela audiência, obrigada por todas as curtidas, todas as visualizações que vocês estão deixando aí. E eu vou passar a palavra para as meninas para elas poderem se despedir também. É isso aí, meninas. Eu quero agradecer por mais um vídeo, né? Que a gente está soltando aí cada vídeo por semana. Espero encontrar todas vocês que estão assistindo esse no próximo também, tá? E se cuidem, se amem, tirem um tempinho para vocês, cuidarem de vocês, que vocês são prioridades também. Até o próximo vídeo. Bom, meninos, como elas já falaram, né? Agradecer por todas as visualizações, pelos comentários que a gente lê sempre, pelas curtidas, né? Por essa interação com a gente, é muito importante para a gente. E é isso, até o próximo vídeo.